Eu, com minha visão liberal, acredito que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro vem da sociedade, que paga seus impostos, que tira do orçamento familiar, que muitas vezes tira da mesa da família. Isso foi dito já há muito tempo por Margaret Thatcher nos Estados Unidos, porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade que trabalha, produz, paga seus impostos para que o Estado seja gestor de temas essenciais para a vida em comunidade, como segurança, educação, saúde, etc. E, lamentavelmente, o Estado brasileiro não é de hoje, já de muito tempo, arrecada muito, a carga tributária brasileira é elevadíssima e presta péssimos serviços. Isso é um movimento histórico, com avanços aqui, avanços acolá, mas a regra tem sido essa. E o que a sociedade brasileira hoje almeja, ao meu entender, não é uma simples mudança de um governo, nem tampouco de uma governante, quando se discute, por exemplo, a possibilidade de interrupção do mandato da presidente Dilma. Mas o que o Brasil exige hoje é respeito ao trabalho e ao suor sagrado do trabalhador, do empresário, daqueles que geram a riqueza do país, que pagam seus impostos, para alimentar um Estado que sempre foi ineficiente e, volto a dizer, para não parecer que é uma crítica apenas ao atual governo, sempre foi ineficiente na prestação de serviços, é perdulário e que vem crescendo, vem inchando mês após mês, ano após ano, e a sociedade não aguenta mais pagar. Ontem eu estive no gabinete da presidência do Senado, sugerindo, por que não, medidas simples que não resolvem o problema, mas que sinalizam para uma mudança, para que nós possamos acabar, por exemplo, de cara com o carro oficial. O deputado Pedro Cunha Lima estará apresentando na Câmara um projeto de lei nesse sentido. Algumas mudanças de controles de salário em outros poderes que extrapolam em muito o teto constitucional. Ou seja, esse Estado que não consegue responder às necessidades básicas do cidadão em saúde, educação, segurança, transporte, que é inchado, ineficiente, incompetente e corrupto. Porque tudo que está sendo revelado na Operação Lava Jato estarrece as pessoas e não posso aceitar que tudo que está acontecendo hoje aconteceu sempre. Não. De forma nenhuma, porque se existisse esse esquema há muitos e muitos anos, ele já teria sido descoberto há muito tempo. Indo especificamente ao ponto do financiamento, qualquer que seja o modelo, desde que você tenha controles para que se evite, por exemplo, o Caixa 2, porque é bom lembrar, senhor presidente, peço só mais alguns instantes para concluir meu raciocínio, que o financiamento empresarial era proibido, era vedado no Brasil. Foi a partir da CPI do orçamento, a famosa CPI dos anões, que o Legislativo passou a autorizar o financiamento empresarial, que sempre houve, mas existia através do Caixa 2. Então, me preocupa, em primeiro lugar, esse controle do Caixa 2, que deve ser criminalizado, punido com todo o rigor. Me preocupa também o mecanismo que pode ser criado de você ter o Caixa 2 e lavar dinheiro através de doações individuais, com os movimentos sociais, com os sindicatos, porque o que acontece nos Estados Unidos, que Vossa Excelência citou como exemplo, é que muitas empresas, as grandes corporações, fazem as suas doações através dos seus funcionários. As grandes empresas americanas colocam bônus no salário dos seus trabalhadores e estes trabalhadores doam aos candidatos que essas grandes corporações apoiam. Então, no Brasil, esse modelo pode ser reproduzido também desta forma, através de grandes empresas, e na prática as empresas estarão participando das eleições, como através de um mecanismo de lavagem de dinheiro através de sindicatos, movimentos sociais, entidades outras. Então é preciso ter controle em relação a isso, para que nós possamos ter equilíbrio na disputa eleitoral. E existe uma faculdade, e eu concluo meu à parte, até porque serei o próximo orador a ocupar a tribuna, né, cumprimentando Vossa Excelência pela pertinência do tema. Quantos senadores e senadoras desse plenário que se colocaram contra o financiamento empresarial, mas receberam doações de empresas? JBS, construtoras, empreiteiras, algumas delas envolvidas na Lava Jato, que doaram a esses senadores e senadoras que poderiam, numa atitude de livre-arbítrio, se recusar
por um princípio ético, por um valor de coerência. Ora, se são contra o financiamento, por que receberam financiamento? A lei não obriga ninguém a receber financiamento empresarial. E nem por isso eu acho que senadoras e senadores que receberam doação de campanha têm os seus mandatos manietados por essas empresas. Mas receberam, quando poderiam ter deixado de receber, por coerência, por fidelidade à sua forma de pensar. Então, que fica registrado a minha preocupação em relação tanto ao Caixa 2, que pode voltar com muito mais força do que já existe, porque ele continua existindo mesmo com as doações oficiais, e, sobretudo, essa possibilidade de lavagem de dinheiro para as campanhas eleitorais através desses núcleos mais organizados e controlados por determinados partidos políticos.